Ao longo dos últimos meses, eu venho sofrendo com um processo chamado ansiedade climática. É uma situação bem conhecida e cada vez mais comum no mundo, de uma angústia que se desenvolve nas pessoas em função das mudanças climáticas, não apenas das projeções futuras, mas também dos efeitos que se observam à nossa volta. No momento, nós estamos passando na região amazônica por uma das secas mais intensas dos últimos anos. Nós vimos ontem imagens do Rio Madeira secando, a seca está fortíssima e na minha vida cotidiana ela se manifesta através da morte de várias plantas, né, como esse coqueiro aqui atrás de mim, várias plantas que nós cultivamos aqui na universidade, que nós viemos cuidando há muito tempo e está tudo morrendo, se acabando. A ansiedade climática, ela se aprofunda, se manifesta de uma forma mais intensa quando nós vemos que ainda existe um forte negacionismo climático na nossa sociedade. Quando a gente vê que, se a gente pelo menos percebesse que as mudanças climáticas são aceitas como uma realidade pela sociedade como um todo, haveria uma sensação de que podemos lutar juntos por essa desgraça que se aprofunda cada vez mais. No entanto, o negacionismo climático só aumenta essa ansiedade. E essa sensação ficou mais clara do que nunca para mim hoje, quando eu li aquela seção vai e vem das commodities do caderno de mercado da Folha de São Paulo. Vamos dar uma olhada no negacionismo climático sutil da Folha de São Paulo para entender como ele é grave e revoltante. Esse aí que vocês estão vendo é o Mauro Zafalon, que assina essa coluna vai e vem das commodities. Olha, eu confesso que eu já criei uma certa aversão. Eu acho sua cara até um pouco repugnante. Não apenas pelo aspecto físico, mas principalmente pelo seu negacionismo ambiental, né? Seu negacionismo ecológico, porque ele sempre fala das commodities agrícolas, mas ele nunca, jamais dá a devida importância das questões ambientais envolvidas na produção agropecuária. E esse sujeito, ele anda numa corda bamba muito delicada. Por quê? Porque ele precisa falar, né, de aspectos financeiros, mercadológicos, das commodities, mas ele não pode falar da questão ecológica com a devida ênfase, ele não pode falar do aquecimento global com a ênfase necessária, não pode dar a importância necessária para essas questões, porque, inacreditavelmente, esse assunto ainda é um grande tabu para o agro brasileiro. E ele precisa se manter como essa pessoa que conversa, que dialoga com o agro, porque ele escreve, né, para as pessoas que negociam soja, né, para as pessoas que produzem grãos, carne, etc. Então, se ele abraça a questão das mudanças climáticas como deveria fazer, ele periga cair em desgraça para o seu público. Mas, por outro lado, ele não pode ignorar a questão, porque senão ele não entrega o produto dele, que é falar dos aspectos financeiros. E é claro que a crise climática afeta os aspectos financeiros ligados ao agro. E é por isso que ele se equilibra nesse espaço estreito, né, entre o negacionismo e o reconhecimento da questão climática. Vamos dar uma olhada nos truques que ele usa para escrever, os truques que ele usou para escrever o artigo de hoje dele na Folha. O primeiro truque de linguagem está aqui no título. Dá uma olhada. Recorde de produção de grãos mascara quebras por crise climática. Parece um detalhe, mas o certo seria
pela crise climática, porque por crise climática significa que pode ser qualquer crise climática, uma crise climática indefinida. Enquanto que se você falasse pela crise climática, é uma crise climática específica. Então, que crise climática é essa? Não tem duas, não tem três, só tem uma. A crise climática. É isso aqui. As concentrações de CO2 na atmosfera crescendo ano após ano e nos levando para esses diferentes cenários, né? De mudança na temperatura. Esse cenário, se seguirmos negando as mudanças climáticas do aquecimento global, ou então, se a gente começar a se conscientizar logo e agir, esse cenário, né, que leva a um pequeno aumento e eventualmente até uma diminuição da temperatura global a partir desse aumento. E aí podemos escapar especificamente, né, desse cenário de aquecimento e viver nesse cenário aqui, né, RCP 2.6, né, que é esse aqui, em roxo. Significa que a gente fez tudo correto para amenizar os efeitos do aquecimento global, né? Temperaturas mais baixas, né? E uma diminuição menor na pluviosidade do que num cenário mais extremo. Tudo bem, ele escreveu de crise climática ao invés da crise climática. Pode até dizer que eu estou pegando no pé. Se fosse só isso, mas vamos dar uma olhada no texto. Aí começa o texto. Os recordes no volume produzido e no valor da produção de 2022 apontados pelo IBGE mascaram as graves crises climáticas que vêm ocorrendo pelo país. Viram bem? Os recordes na produção mascaram as crises climáticas que vêm ocorrendo pelo país. Ele fala no plural, como se a gente tivesse várias crises climáticas. Quais são as crises para ele? Né? A seca na Amazônia é uma crise. A chuva no sul é outra crise para ele, né? Então são várias crises desconectadas, né? Isso é uma visão errada. Na verdade, a gente tem uma crise climática, como eu expliquei antes, com vários efeitos. Efeitos que são chuva intensa em algumas regiões, seca extrema em outras, ou em diferentes momentos do ano. Aquecimento na maior parte do planeta, mais em certas partes do que em outras, e eventualmente até extremos de frio também. Aí entra a tese principal do artigo dele, né? Que é até correta. Ele só não atribui bem as causas, né? Qual é a tese dele, né? É que o aumento geral mascara certas diminuições, né? De tamanho continental, o Brasil tem regiões que compensam umas às outras, mas não eliminam os estragos que o clima vem fazendo. É o clima que vem fazendo o estrago, não é o cultivo que prejudica o clima e que volta a prejudicar o cultivo. Nesse cenário, os gaúchos são os mais afetados nos últimos anos. A soja, a opção número 1 dos agricultores, tem deixado um rastro de problemas. É a soja, não é o cultivo da soja que tem deixado o rastro de problemas, não. Agora a culpa é da soja. No ano passado, o país comemorou o recorde de produção e renda em grãos devido aos acelerados preços externos em Ubirarema, Rio Grande do Sul. E aí começa um monte de número, né? 130 quilos de soja por hectare, piriri, 2,2 sacas. E aí ele vai apresentando um monte de número, né? Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, né? Vira o anuário. Aí é para quem é do agro querer dizer que está por dentro, porque lê o artigo dele, né? Lá pelas tantas ele fala: os efeitos climáticos afetam produtos extremamente importantes do Rio Grande do Sul. Os efeitos climáticos do quê? Do quê? Você não vê que tá faltando um pedaço na frase? Os efeitos climáticos do aquecimento global, do efeito estufa, né? Os efeitos climáticos. Vazio assim, por quê? Porque ele não quer falar que é do aquecimento global, que é do efeito estufa. Por quê? Para não se indispor com o agro, né? Que é o parça dele. Aí continua, né?
No ano passado, devido à seca, dificuldades de irrigação, a produção recuou 5% nas lavouras gaúchas. E aí vai, né? As crises climáticas retiraram o poder de renda dos agricultores. O Rio Grande do Sul participou com apenas 7,8% da produção agrícola do país, passando para 6º lugar. Em 2021 ele era o 2º lugar, né? É óbvio que isso também tem a ver com a expansão imensa da soja aqui pela Amazônia, pelo norte do Mato Grosso, e tudo feito por gaúcho, então eles não tem problema nenhum, não. Em 2021, os gaúchos foram responsáveis por 15% do volume de soja exportada. No ano passado, a participação se restringiu a 7%. Tadinha, que barra. Mas a pérola, a parte mais incrível, mais chocante, é o último parágrafo. Vamos lá. O bom desempenho da safra que está sendo semeada vai depender das ocorrências climáticas. Em um ano de intenso calor, chuvas irregulares na primavera. É só isso que ele tem para dizer sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, né? Que estão chuvas intensas, que estão matando e destruindo a população, não. Isso ele não pode falar, que é um assunto, é um artigo de agro, né? O que interessa aqui é a safra, né? Então vamos lá. Chuvas irregulares na primavera e da presença do El Niño. O El Niño aí é palavra-chave, porque ele é fundamental para os negacionistas climáticos. Se você mostrar as fotos do lago Tefé seco, olha aí a publicação do Clima Info. Esse é o lago Tefé. Nem canoa pequena consegue navegar. Secou tudo. As comunidades do lago não tem nem onde pescar. Estão entendendo a gravidade disso? Claro, a chuva vai voltar uma hora, mas a população de peixes não vai se recuperar assim tão fácil. Outra. Seca afeta a navegação na Amazônia e faz Rio Madeira ter baixa histórica. Dos 62 municípios amazonenses, 59 sofrem com a seca e 13 decretaram o estado de emergência. Em Rondônia, o Rio Madeira atingiu a cota de 1,44 metros. Do Rio Madeira secando, alguém sempre pode falar, não, isso é o El Niño. O El Niño, esse fenômeno que sempre aconteceu, tá? É anterior à humanidade e tem o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. El Niño. El Niño é Jesus, né? Porque o El Niño se manifesta nas proximidades do Natal. Aí as pessoas resolveram dizer que os místicos, né, que era a criança que já veio para bagunçar o clima. Mas botar a culpa na criança, nesse caso, é um erro. Muito menos nessa criança. A culpa é dos adultos. Nós, né? Não a mesma culpa compartilhada. Porque os produtores agrícolas do Rio Grande do Sul, que são as grandes vítimas na história desse colunista repugnante, eu diria, da Folha de São Paulo, esses sim são os verdadeiros culpados. Nem tanto pelo que eles desmataram no Rio Grande do Sul, mas pelo que eles estão fazendo aí pela Amazônia fora. É um pessoal destruidor e mimado, né? Mimado. Porque o colunista da Folha de São Paulo não pode nem falar, nem citar a existência de mudanças climáticas, ou então eles o abandonam. É isso aí, é duro. Desinformação climática. É o serviço prestado pela Folha de São Paulo nesse artigo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.